Oi, vamos lá, vamos ver outro assunto hoje, outro assunto da parte da sintaxe. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar as funções sintáticas dos pronomes relativos. Parece uma coisa tão complicada, né? Eu diria que ela é minuciosa, ela é detalhada, vai ser necessária muita atenção. Mas nada impossível de se aprender. Em primeiro lugar, vamos relembrar: pronomes relativos só vêm em orações adjetivas. Então, se você entendeu muito bem as orações adjetivas, não vai haver dificuldade para que a gente comece os pronomes relativos. Não entendeu direitinho, volta à aula de orações adjetivas e depois vem para cá, ok? Então, pronome relativo, né? Você tem aqui duas orações. As pessoas colaboraram com a campanha. A campanha foi um sucesso. Se você reunir as duas, né, coloca no relativo, as pessoas que colaboraram com a campanha fizeram dessa iniciativa um sucesso. A campanha com que ou com a qual as pessoas colaboraram foi um sucesso. São duas possibilidades de a gente reunir essas duas orações com pronomes relativos. Aí, uma pequena observação sobre este com. Estão vendo aqui este com? O em rosa é o pronome relativo, tá? Existem vários pronomes relativos. Por que esse com apareceu? Porque quando a gente usa um pronome relativo, se houver qualquer termo na frase em que vem o pronome relativo, que exige a preposição, essa preposição passa a ser obrigatória antes do pronome relativo. Aqui nós já estamos num outro assunto, que é o assunto de regência, ok? Mas regência veremos em outra aula. Estou apenas chamando a atenção para o fato de que essa preposição precisa estar aqui, porque ela é solicitada pelo verbo colaborar. Colaborar com as pessoas, ok? Então, como esse verbo pede essa preposição com, essa preposição vem antes do relativo. Isso é obrigatório. Se você não colocar essa preposição numa questão, por exemplo, de concurso, você está errando um item de regência, ok? Então, pronome relativo. O pronome relativo que substituiu seu antecedente. Por isso que ele é relativo, ele tem ali uma relação de substituição, representado pelos seus referentes, pessoas e campanha. O pronome relativo, além de conectar as frases, também tem a função referente. O pronome relativo, portanto, assume uma função diante desse referente. Se ele substitui esse referente, ele passa a assumir uma função quando ele o substitui. É como se alguém fosse tirar as férias de outra pessoa, certo? Então, se você, por exemplo, vai tirar as férias de um amigo, durante o período em que você está tirando essas férias desse amigo, esse amigo, por exemplo, é atendente de consultório, de um consultório médico, e ele vai ficar 30 dias de férias e você vai ficar no lugar dele durante esses 30 dias. Então, durante esses 30 dias em que você está substituindo essa pessoa, você vai ter a função de atendente, ok? Então, é isso que acontece com o pronome relativo. Ele substitui um referente. Então, no momento em que ele assume essa substituição, ele ganha uma função, ok? Quando necessário, o pronome relativo virá antecedido de uma preposição, que foi o que já falamos na tela anterior. Se qualquer termo da frase, da oração adjetiva, né, podemos dizer assim, porque é a oração que traz o pronome relativo, se qualquer termo da oração adjetiva exigir uma preposição, essa preposição passa a ser obrigatória antes do pronome relativo, ok? Então, vamos lá. Nós temos os pronomes relativos que são invariáveis, quer dizer, eles não vão mudar, eles não vão se flexionar, que, quem e onde.
E temos os pronomes relativos que são variáveis. Qual, por exemplo, é variável. Por quê? Porque ele pode ser a qual, os quais. Cujo também é variável, porque pode ser cuja, pode ser cujos, pode ser cujas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Então, em geral, né, esses aqui são os pronomes relativos. Falou alto, o que incomodou as visitas. Essa construção é uma construção muito comum em prova de concurso. O que incomodou as visitas? A que fez tal coisa? Os que, as que. Todas as vezes que vocês virem esse tipo de construção, significa que aqui, essa oração que começa com um que, é uma oração adjetiva. Por quê? O pronome relativo, ele vem nas orações adjetivas. E as orações adjetivas, elas têm como antecedente um nome ou um pronome. Isto daqui é um pronome, ok? Esse ou equivale a um pronome demonstrativo. Como se você dissesse, falou alto, né? Aquilo que incomodou as visitas, isso que incomodou as visitas, isto que incomodou as visitas. Então, só ocorre pronome relativo em orações subordinadas adjetivas. E quando vocês virem essa construção aí, significa que a oração iniciada pelo que é uma oração adjetiva. E que isso aí, obviamente, é um pronome relativo. Então, vamos agora para as funções do pronome relativo. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Então, esse que aqui, ele está substituindo os alunos. Porque você diria, né, quem foi que se preparou bem? Os alunos se prepararam bem. Agora, atenção, na hora que você for raciocinar para a função do relativo, você tem de ver a função exercida na oração adjetiva. Esquece a oração que vem antes. A oração que vem antes, você puxa o referente, tá? A função, você vai raciocinar já na oração adjetiva. Por quê? Se preparam bem, ok? Se preparam forma verbal, bem complemento. O que está faltando? Sujeito. Aqui é o sujeito, que está na função de sujeito. Isso aqui é o verbo, né? Se prepararam bem é o predicado. E, consequentemente, se prepararam a forma verbal e bem o complemento. Certo? Então, sempre busca o que está faltando, mas está faltando na oração adjetiva. E aqui, o que, ele vem exatamente na posição de sujeito. Logo, a função do que aqui é sujeito. Chegaram as pessoas que convidei para o evento, né? Então, você convidou as pessoas para o evento. Olha só para a oração adjetiva. Convidei. Aqui, cuidado para não imaginar, né, que o que está substituindo o sujeito. Ele não está substituindo o sujeito. O sujeito aqui, ele vem elíptico. É o chamado sujeito oculto, que a gente identifica pela desinência do verbo. Convidei significa que sou eu, né? Então, eu convidei para o evento as pessoas, tá? Então, o que aqui está substituindo um objeto direto. Convidei as pessoas. Complemento não regido por preposição obrigatória. Aquelas são as referências bibliográficas de que você precisa. Então, olha sempre para a oração adjetiva. Você é o sujeito, precisa é o verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa, por isso que veio esse de antes do relativo. Lembram-se, qualquer termo pedir preposição, essa preposição, ela passa a ser obrigatória antes do relativo. E se nós temos um verbo regido por preposição obrigatória, que tipo de complemento é esse? Objeto indireto. Então, a função do que aqui é objeto indireto. E para que eu classifique o que como objeto, é necessário que o pronome relativo venha precedido de uma preposição. Se ele vier sem a preposição,
Não pode ser objeto indireto. São muitas as travessuras de que o garoto é capaz. Olha apenas para a oração adjetiva agora. O garoto, sujeito. É, verbo de ligação. Capaz vai ser um predicativo, mas é um nome, ok? E é um nome que precisa de preposição. Você é capaz de alguma coisa. Então, como é um nome que precisa de preposição, essa preposição obrigatoriamente vem aqui antes do relativo, certo? Como é um nome necessitando da preposição, a função do que vai ser complemento nominal. Ah, então eu vi uma preposição antes do pronome relativo, é complemento nominal, você tem de ver se essa preposição ela está sendo solicitada por um nome ou por um verbo. Se for por um verbo, é objeto indireto, se for por um nome, é complemento nominal. Admiro o grande homem que você é. Você, sujeito, é verbo de ligação, o que está faltando? Quando a gente tem um verbo de ligação, você só raciocina com duas coisas: o sujeito, o predicativo. Se o sujeito já está aí, está faltando o predicativo, né? Então, o que aqui está no lugar do predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque a informação se refere ao sujeito. Lembrem-se de que o predicativo do objeto, ele só vai ocorrer em predicado verbo nominal. Aqui não é o caso, aqui nós temos um predicado nominal, é um verbo de ligação, ok? Só relembrando, o predicado verbo nominal, ele vem exatamente, é um verbo que não é de ligação, que está conectado com um adjetivo. Não é o caso aqui, o verbo ser é um verbo de ligação. Este é o jornal porque fui homenageado. Eu fui, sujeito está oculto, né? Eu fui homenageado. Temos dois verbos, né? Ó, fui homenageado, locução verbal. Eu é quem faz a homenagem? Não, ele foi homenageado. Então, nós temos aqui um sujeito paciente. Não é um sujeito ativo, não é um sujeito que age, ok? Então, esse sujeito é passivo. Então, nós estamos aqui, voz passiva. Só que você foi homenageado pelo jornal. O jornal foi quem agiu, lembram? Então, o nome desse termo, se tem dúvida, volta lá na aula de termos da oração, dá uma recapitulada e volta para cá. Então, esse termo, que é quem age na voz passiva, a gente chama de agente da passiva. Logo, a gente tem o sujeito está oculto, o verbo, a locução verbal, né? Voz passiva, então está faltando o agente da passiva, que é exatamente o jornal. Esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Então, vivi, eu, é sujeito oculto, eu vivi, forma verbal, durante algum tempo, é um adjunto adverbial de tempo, mas onde foi que você viveu? Na casa, né? E como é na casa, é por isso que esse em vem aqui, porque quando você diz na casa, a preposição em está presente, então ela tem de vir antes do relativo. E se você viveu na casa, que é exatamente a casa está aqui, então você viveu durante algum tempo na casa. Na casa vai ser adjunto adverbial, com a ideia de, dando circunstância de lugar. Então, algumas observações com relação às funções dos pronomes relativos. O pronome relativo quem? Esse pronome, ele somente deverá ser empregado em relação a pessoas e sempre estará acompanhado de uma preposição, né? Então, aquelas são as pessoas a quem devemos muito respeito. Então, quem você só usa com pessoa, independentemente, né? Obviamente, se é homem, se é mulher, se é criança, foi pessoa, você usa quem. E ele sempre vem com preposição, ok? Então, devemos muito respeito
Então, você deve o quê? Muito respeito. A quem? As pessoas. Então, aqui você tem um objeto indireto, a função do relativo. Cujo. O pronome cujo, ele tem um valor possessivo, uma vez que ele concorda em gênero e número com o ser a que se refere, exercendo a função de adjunto adnominal. Viu cujo? Não tenha medo. A função do cujo só pode ser adjunto adnominal, não pode ser outra. Se pergunta qual é a função do relativo cujo, não importa se é cujo, se é cuja, se é cujo, se vem com preposição antes, certo? É adjunto adnominal. Então, desconhecemos aqui o aluno cuja família desconhecemos, então você desconhece a família do aluno. Por isso que se diz que ele tem um valor possessivo, ok? Do aluno. Posse de quem? Do aluno, da família, né? É bastante problemático. Então, sempre que você tiver o pronome relativo cujo, você vai ter uma locução adjetiva subentendida. Então, cuja família, família do aluno, é uma locução adjetiva, só que ela não vem expressa, ela não vem explícita, ela vem escondida. Teve uma locução adjetiva escondida, é caso de usar cujo. E cujo tem sempre função de adjunto adnominal, exatamente porque ele está substituindo uma locução adjetiva. E adjunto adnominal são todos aqueles termos que vêm junto do nome, acompanhando o nome. E que nós já vimos que pode ser adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral ou pronome. Ok? Onde esse pronome indica sempre a ideia referente a lugar, um lugar concretamente definido, vale salientar, exercendo, portanto, a função de adjunto adverbial de lugar. Sempre. Viu onde? Na posição de pronome relativo, que é onde, de repente, pode ser um pronome interrogativo, onde você mora. Né? Aqui a gente está se referindo a onde, na posição, sendo pronome relativo. Então, onde, quando é pronome relativo, sempre a função dele vai ser adjunto adverbial. Ok? Exatamente porque ele dá a ideia de lugar, circunstância de lugar. Então, visitamos a cidade onde moram meus pais moram na cidade. Então, adjunto adverbial. Quanto. É mais raro o uso do quanto, mas tal pronome tem por antecedentes os pronomes indefinidos. Tudo, todo, todos e todas. Então, viu quanto junto desses pronomes aqui é porque quanto é pronome relativo. Ok? Tudo quanto aprendemos brevemente colocaremos em prática. Né? Então, aprendemos tudo. Tudo quanto. Um objeto direto. Aprendemos algo. Certo? Mas quando é que quanto, porque quanto pode ser também um pronome interrogativo, quanto custa isso? Quando é que quanto vai ser um pronome relativo? Quando ele vier com os pronomes indefinidos, ali juntinho dele, tudo, todo, todos e todas. Como? Também é um caso mais raro. Exerce a função de pronome pelo fato de anteceder uma expressão que indica modo, motivo pelo qual ocupa o posto de adjunto adverbial de modo. Não gostamos da maneira como somos tratados. Vejam que esse como vem antes de um substantivo. Por isso, isso aqui é uma oração adjetiva e por isso ele funciona como pronome relativo. Então, somos tratados dessa maneira. É o modo como somos tratados. Então, adjunto adverbial por dar uma ideia circunstancial de modo. Quando também é raro, né? Em geral, a gente conhece o quando sendo uma conjunção, né? E aqui ele não deixa de ter uma função de conjunção, porque ele também conecta, mas aqui ele também é pronome relativo, porque o antecedente dele é um nome. Então, na função de pronome relativo, representa o papel de adjunto adverbial de tempo. Então, avisarão o momento quando deveremos nos apresentar. Então, deveremos nos apresentar em algum momento, nesse momento, no momento adequado. Então, adjunto adverbial dando ideia de tempo. E aí vamos aos exercícios.
No que se refere às funções sintáticas do pronome relativo, considere as afirmações abaixo. Em a flor que plantei há meses floresceu, o pronome relativo exerce função de predicativo. Então, vamos lá. A flor que plantei há meses floresceu. A oração principal vai ser a flor floresceu. Aqui no meio vem que plantei há meses. É uma adjetiva restritiva, já que não vem com vírgula. Eu plantei há meses. Eu, sujeito oculto, plantei, forma verbal. Há meses é uma adjunta adverbial. O que está faltando? O que foi que você plantou? Né? Eu plantei a flor há meses. Então, o que aqui está substituindo a flor. Mas a função da flor aqui na oração adjetiva é de objeto direto. Eu plantei a flor há meses. Então, não é função de predicativo. Logo, a 1 está errada. Este é o colega a quem emprestei a mala, o pronome relativo exerce função de objeto indireto. Então, vamos lá. Lembra que quem sempre se refere à pessoa, colega é uma pessoa, e ele sempre vem com preposição. Eu, sujeito, emprestei, verbo, emprestei o quê? A mala. A mala é objeto direto. A quem? Ao colega, que é exatamente o que o quem está substituindo. Então, a função do quem é de objeto indireto? Sim, porque você tem emprestei a mala ao colega. Então, sim, a 2 está correta, a função é de objeto indireto. Este é o artista por quem a tela foi pintada. O pronome relativo exerce função de agente da passiva. Sim. Quem é o artista, quem só pode ser utilizado com pessoa, né? Pessoa. A tela é sujeito, mas a tela não pintou, a tela foi pintada. Então, você tem aí voz passiva, né? Foi pintada por quem? Quem agiu? Quem foi que pintou? Né? O artista. Então, o artista, pelo artista, ou por quem é o agente da passiva. Ok? Então, a 2 e a 3 estão corretas. É sempre bom, se for possível, quando não for possível, aí você olha as alternativas e vai eliminando, né? Mas é sempre bom você analisar todas elas antes, porque aí você já sabe o que você vai procurar. Você já não perde mais tempo. Então, apenas um não, apenas 2 não, apenas 3 não, 2 e 3 estão corretas. Em todas as frases abaixo, foi feita a modificação da estrutura sublinhada por outra com o pronome relativo cujo. E a gente já sabe que cujo, sempre que a gente usa cujo, tem uma locução adjetiva subentendida, uma relação de posse. Assinale a opção em que essa substituição foi feita de forma incorreta, ok? Então, vamos lá às alternativas. Morreu ontem o célebre ator. Fiz alusão a seus filmes. Então, isso aqui que está sublinhado, né, é o que você vai reescrever, né, substituindo pelo pronome relativo cujo. Então, morreu ontem o célebre ator a cujos filmes fiz alusão. Por que vem essa preposição aqui? Porque quem faz alusão a algo ou a alguém. E sempre que um termo da oração adjetiva solicitar uma preposição, essa preposição passa a ser obrigatória antes do relativo, ok? Os filmes são de quem? Os filmes são do célebre ator. Do célebre ator. Estão vendo como tem uma locução adjetiva subentendida? Não temos nenhum problema aqui. Estamos buscando a alternativa incorreta. Sólido é este estado, vivemos em suas fronteiras. Sólido é este estado, em cujas fronteiras vivemos. Nós vivemos nas
fronteiras. Ó, a preposição em, ela vem aí. Então, ela é necessária antes do relativo. As fronteiras são de quem? Do Estado. Locução adjetiva subentendida, relação de posse. Nenhum problema. Devo muito a meus avós, morei em sua casa. Devo muito a meus avós, em cuja casa morei. Morei na casa, tá? Isso justifica a preposição em, antes do relativo. A casa é de quem? Dos meus avós. Locução adjetiva subentendida, relação de posse. Não temos nenhum problema aqui. Então, consequentemente, a alternativa incorreta é a alternativa A. O governador é amigo de meu irmão. Simpatizo com ele. Nós já temos um problema aí na frase de base. Então, como a frase de base está com problema, a gente não pode dizer que a outra corrigiu o problema. Por quê? Quando você diz, o governador é amigo de meu irmão, simpatizo com ele, você não sabe se esse ele está substituindo o governador, o amigo ou o irmão. Então, você tem uma ambiguidade aí, que a utilização do pronome cujo, depois, ela já vem manchada, né? Porque você já tem uma estrutura aí que está com problema, ok? Então, por isso, a incorreta alternativa A. Simpatizo com o governador, cujo amigo é meu irmão. Aqui na primeira não dá para saber quem é esse ele. Então, como a gente não sabe quem é esse ele, também não dá para saber aqui quem é irmão, quem é amigo do governador, ok? Então, por isso, essa alternativa é a incorreta. Em todas as opções abaixo, aparecem duas frases que foram reescritas em uma só frase com o auxílio do pronome relativo cujo. A frase em que isso foi feito de forma inadequada, então também vamos em busca da incorreta, é: o turista dirigiu-se à delegacia. Sua carteira fora roubada. O turista cuja carteira fora roubada dirigiu-se à delegacia. Então, a carteira do turista. Locução adjetiva subentendida, relação de posse, nenhum problema. O técnico criticou os jogadores. A atuação dos jogadores deixou muito a desejar. O técnico criticou os jogadores cuja atuação deixou muito a desejar. Cuja atuação dos jogadores. Então, cujo está exatamente substituindo dois jogadores. Locução adjetiva subentendida, relação de posse, sem nenhum problema. O motorista se queixou ao policial. Seu carro havia sido fechado pelo ônibus. O motorista cujo carro havia sido fechado pelo ônibus se queixou ao policial. Então, o carro do motorista. Locução adjetiva subentendida, relação de posse, nenhum problema. Este é o livro indicado para leitura. Li suas páginas com atenção. Este é o livro cuja leitura foi indicada e li suas páginas com atenção. Uma maravilha. Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem um pronome cujo que substituiu tudo, tanto que foi desmembrado em mais uma oração, que é e li suas páginas com atenção. Ainda que você não perceba esses detalhes, se você for às orações A, B e C, você vai ver que elas têm a mesma estrutura. O cujo sozinho deu conta de tudo. Ele englobou tudo, ele englobou essa locução adjetiva na relação de posse. Aqui, ele não englobou tudo. Tanto, né, a prova disso é que surgiu uma oração a mais, além daquela que vem com cujo, porque era para tudo ter sido englobado nele. Então, por isso, esta é a equivocada. Assinale a frase em que houve troca indevida da preposição antes do pronome relativo. É muito comum que questões com função do pronome relativo estejam juntas, estejam associadas a questões de regência, tá? Regência verbal, regência nominal, que é um assunto que a gente ainda vai ver em outra aula, né? Porque mexe com o uso de preposição. Então, aqui, a gente vai exatamente em busca de uma alternativa cuja preposição utilizada está incorreta. Servir à pátria é um dever de que não podemos fugir.
Então, olha aqui a preposição que vem antes do que, né? O que aqui, pronome relativo. Não podemos fugir de algum lugar, de alguém, de alguma situação. Então, a preposição aqui não tem nenhum problema, é a preposição de que é exigida, e ela está corretamente colocada antes do pronome relativo. O rio é o próximo destino para onde devemos ir, né? Então, devemos ir para o rio. O para vem aqui antes do pronome relativo. Tem uma observação aqui com o verbo ir. O verbo ir, ele tanto pode ser utilizado com a preposição a, como pode ser utilizado com a preposição para, tá? As duas preposições estão corretas. Há uma nuancezinha, que quando você usa a, significa que você vai e volta. Quando você usa para, você vai e fica. Então, se você disser que vai para os Estados Unidos, é porque você vai morar lá definitivamente. Se você diz que vai aos Estados Unidos, você vai fazer turismo, vai fazer um tempo e vai voltar. Mas as duas preposições, sendo utilizadas com o verbo ir, estão corretas. O filme de cujo nome você se lembrou é O Mistério. Então, você se lembrou do filme. Então, o de está aqui. Há uma nuancezinha com o verbo lembrar e o verbo esquecer, mas nós vamos tratar dessa nuance quando estudarmos regência verbal em outra aula. E, consequentemente, a alternativa incorreta é: o livro é um meio cultural a que não podemos prescindir. Então, prescindir, ó, temos aqui embaixo, o verbo prescindir, ele é acompanhado da preposição de, e não da preposição a. A preposição veio situada corretamente antes do relativo, mas não é essa a preposição que o verbo solicita, ok? A preposição correta com o verbo prescindir é de. Então, aqui deveria ser de que não podemos prescindir. Por isso, esta é a alternativa incorreta, ok? Então, espero que não tenha parecido muito pesado o estudo da função dos relativos. É muito cheio de detalhes, mas detalhes que, se você não pegou tudo de uma vez, veja novamente a aula, né? Vá pausando, algum assunto que foi puxado daqui já tenha sido dado, volta a essa aula. Assuntos que ainda vão ser dados, aguarda um instantinho, porque tudo isso vai ser esclarecido lá na frente, que tem a ver com concordância ou com regência. Nós ainda vamos falar desses dois assuntos, ok? Então, até a próxima.